amados, amém? Uma alegria poder estar mais uma vez com vocês, poder compartilhar aí a palavra de Deus. Estava aqui pensando, faz exatamente um ano que eu vim aqui pela primeira vez. Foi em janeiro do ano passado, depois estive aqui novamente em junho, né? E agora, terceira vez, já posso pedir música, né? 3 vezes. Mas queria compartilhar a alegria do meu coração de poder estar com vocês. Tem 3 anos que eu assumi o trabalho lá na Curitiba Movement, aqui em Curitiba, né? Lá não, né? Aqui. E desde que eu assumi o trabalho, algo que queimava no meu coração era poder conversar com o pastor Daniel e resolver alguns assuntos, né? Pendentes do passado. E foi maravilhoso ver o agir de Deus, e como Deus direcionou todas as coisas, e poder receber vocês lá em maio do ano passado. Poxa, para mim foi a concretização de um sonho, né? Foi ver Deus realizando sonhos ali. Então, expresso aqui a minha alegria de poder estar com vocês, poder caminhar junto com vocês, de saber que Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? Ele está aqui entre nós, operando, restaurando, curando, fortalecendo, levantando, caminhando, é isso, tá bom? Então, eu gostaria de expressar essa minha alegria. E chamei o pastor essa semana semana passada, né? Não, né? Semana passada, para estar lá em casa. A gente jantou lá em casa, comemos um churrasco, né? Não sou aqui do sul, não, sou do sudeste, mas eu gosto de um churrasco, me dei muito bem com essa cultura do churrasco, entendeu? Então, chamei o pastor para ir lá, ele falou assim que o meu churrasco paulistano, ali paulista ele é mais ou menos, mas vai, né? Então, falei, meus planos já era estar aqui hoje de manhã, tá bom? Porque estou de férias ali da igreja, e aí eu já tinha como plano de vir aqui hoje pela manhã, e o pastor falou, pastor, você prega? Eu prego, poxa, bora lá. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 2, Epístola de Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. Tiago, capítulo 2, do 14 ao 17. Todos acharam? Amém? Está aqui também? Quiser acompanhar aqui? Eu uso a Nova Almeida atualizada, tá bom? Se tiver aí. NVI essa, né? Tiago, capítulo 2, do 14 ao 17. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que a sua fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amém? Baixe sua cabeça, feche seu olho, Pai. Nos colocamos diante da Tua presença, Pai, nessa manhã. E como cantamos aqui, queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor traga transformação, ó Pai, nas nossas vidas. Que o Senhor traga, ó Pai, realmente um quebrantamento. Que o Senhor nos alinhe com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a gente vive uma época que está marcada por um divórcio muito perigoso, tá bom? Que é a separação entre a fé e a responsabilidade, entre crença e prática, entre culto e cultura. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, que toda teologia é prática, teologia é vida. Eu vejo e conheço o Deus que você crê,
pela forma como que você age, pela forma como que você reage às situações e aos acontecimentos da vida. Nós podemos ver o Deus que você crê. Sabe, irmãos, a fé, ela se tornou para muitos um sistema de ideias apenas, e não mais uma forma de existência. Imagina comigo, pensa aí comigo. Imagine que do outro lado da rua, tem uma casa pegando fogo. Tem uma família lá dentro. Pai, mãe, crianças, estão lá, está pegando fogo, eles estão gritando do outro lado. Tem gritos de socorro, as chamas estão altas, tem um desespero visível do outro lado da rua. Mas desse lado de cá, a multidão está se aglomerando, pegando o besta, né? Quer dizer, né? Fazendo uma selfie, tirando, gravando, postando, apenas observando. Mas do outro lado tem uma casa pegando fogo, com pessoas que estão ali com medo e quase morrendo ali. Mas do lado de cá, pessoas filmando com o celular, alguns até estão chorando, mas ninguém se move para sair desse lado, para ir até o outro lado. Agora, imagina que nesse mesmo cenário, alguém, movido por uma compaixão muito grande, essa pessoa, ela corre em direção, ela não tem treinamento nenhum, ela não sabe, mas ela não aguenta ficar parada, ela sai correndo e atravessa a rua até o outro lado, para fazer alguma coisa, sem saber se vai conseguir ou não. Essa pessoa não tem superpoderes, ela não tem um uniforme, ela só tem um coração disposto a fazer alguma coisa, a não ficar apenas observando. Queridos, obrigado. Isso não é diferente hoje. O mundo ao nosso redor, ele está queimando, em chamas, famílias estão desfeitas, jovens estão perdidos, crianças abandonadas, nós temos fome, nós temos solidão, temos miséria no nosso mundo. E em meio a tudo isso, nós, a igreja do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, muitas vezes se comporta como a multidão na calçada, apenas olhando, apenas observando, emocionada, impressionada, mas imóvel, sem fazer nada. A gente sabe falar muito bem do fogo, nós sabemos as propriedades do fogo, do poder do fogo, da destruição que o fogo causa, mas nós não fazemos nada. Nós postamos sobre o caos, mas nós, ou poucos, fazem alguma coisa. Poucos estão dispostos a atravessar a rua e fazer algo. Sabe, irmãos, a fé que causa impacto na nossa comunidade, a fé que causa impacto na rua, sabe, na vida dos outros, ela não assiste o sofrimento. A fé que causa um impacto, ela se move em direção a, ela se envolve, ela se doa, ela não se contenta apenas em sentir pena. A fé que causa um impacto na vida das pessoas, ela age. Eu te pergunto, de que forma a sua fé tem saído do discurso e tem se tornado resposta prática para as dores da comunidade? De que forma? Quem é que está do outro lado da rua esperando que você atravesse para o outro lado com coragem, com compaixão, com ação, com atitude? Quem é que está do outro lado da rua precisando de você? Se Deus respondesse hoje para a cidade, apenas através das obras que você faz, o que mudaria na nossa cidade? O que mudaria, de fato?
na nossa comunidade. Eu quero, nessa manhã, dizer que hoje Deus está chamando você para atravessar a rua. Deus está chamando você hoje para viver uma fé que vai além das palavras, dos discursos, a viver uma fé que vai impactar a comunidade com um serviço que glorifica a Deus. E meditando aqui em Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 17, eu quero ver aqui com vocês três marcas de uma fé viva, de uma fé que impacta, de uma fé que se move em direção ao outro e transforma realidades, sabe? E transforma as realidades com atitudes concretas. E a primeira marca de uma fé que impacta é que esse tipo de fé, ele se move para fora. Essa fé, ela se move para fora. Tiago diz assim no verso 14: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Tiago, ele começa o texto aqui, chamando os seus leitores o quê? De irmãos. Meus irmãos. E ele não está julgando eles, tá bom? O tom aqui não é de julgamento. É como um pastor exortando a sua igreja com compaixão. É isso, esse é o tom que Tiago está escrevendo aqui. E aí ele traz uma pergunta retórica: qual é o proveito? Qual é o proveito? E ele está dizendo, qual que é o ganho real que você vai ter, que se tem, qual que é a utilidade prática? Tiago está perguntando, de que serve uma fé que só vive na boca? De que serve? De que serve uma fé que só vive na boca e nunca chega nas mãos? Qual que é o proveito disso? Qual que é o ganho real? E tem um detalhe que Tiago coloca aqui. Ele diz assim, se alguém disser que tem fé. Ele não está questionando aqueles que realmente têm fé. Ele está questionando aqueles que dizem que têm. Aqueles que dizem que têm. Agora pensa comigo. Jesus, ele nunca passou por uma dor sem se compadecer. Não é verdade? Nunca. Leia a história de Jesus, leia os evangelhos, e você vai ver. Ele nunca passou por uma dor sem se compadecer. Ele nunca viu uma necessidade, não fez nada. Ele não ignorava a multidão. Ele sentia compaixão. Ele agia. Mateus 9,36 diz assim, ao ver a multidão, Jesus se compadeceu delas. E logo, no capítulo 10, ele envia os seus discípulos de 2 em 2. E o que ele fala? Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Foi isso que Jesus fez. Sabe, irmãos, a fé bíblica, ela se parece com Jesus. A fé bíblica, ela é sempre ativa, ela é sempre relacional, ela é encarnacional. Essa é a fé bíblica. Não é uma fé só de palavras, não é só de dizer que eu creio. Com quem que você compartilhou a sua fé essa semana? Com quem? De uma forma prática, com quem que você compartilhou a sua fé essa semana? Qual que foi a dor que você ajudou a aliviar nessa semana? Qual foi? Se a sua fé fosse um mapa, ela te levaria para onde? Para dentro? Só para você mesmo? Ou para fora? Em direção às pessoas? Em direção àqueles que precisam? Sabe, irmão, você pode orar, você pode jejuar, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, tá bom? Pode, e isso é bom,
não é ruim. O crente tem que fazer isso. Eu entendo que um crente tem que ler pelo menos a Bíblia inteira uma vez por ano, no mínimo. Um crente que não lê a Bíblia uma vez por ano, quer dizer que ele não gasta 15 minutos lendo a Bíblia por dia. E se você não tem 15 minutos para ouvir Deus, que tipo de crente você é? Você não precisa ler 1 quilo de Bíblia todo dia, mas você tem que ler a Bíblia todo dia. Sabe, irmão, se a sua fé ela não tocar alguém, se ela não te levar a estender a mão, a servir, a abençoar, segundo Tiago, essa fé não tem proveito nenhum. Não tem. Sabe por quê? Porque esse tipo de fé não gera transformação nas pessoas. Acalenta o teu coração, acalma você, mas não transforma as vidas ao teu redor. Sabe, irmãos, não basta apenas ter ortodoxia, precisa ter ortopraxia. É os dois. E hoje Deus está te chamando para sair da neutralidade. Você foi salvo pela graça, mas também foi chamado para servir, para não ficar parado. Não é só para vir aqui na igreja esquentar a cadeira. Não, é para servir que Deus te chamou. Para servir. Você não está onde está por acaso. Lembra disso. Foi Deus quem te colocou lá. A sua vizinhança, o seu serviço, a sua escola, foi Deus quem te colocou lá. E você é servo de Deus lá nesse lugar, de tempo integral. Você está ali para servir a Deus, para ser usado por Deus, onde você estiver. E aí talvez você vai me perguntar, mas pastor, eu não sei por onde começar. Comece pequeno. Comece pequeno, mas comece. Faça algo. Um gesto, um sorriso, uma visita. Jesus te ama. Faça algo, não fique sem fazer nada. Haja. Sabe, às vezes é o que as pessoas precisam apenas de um ombro amigo, de um ouvido que os escute, de alguém que esteja próximo. A fé não precisa de palco, irmãos. A fé não precisa de microfone. A fé, ela precisa de um caminho. E Deus quer usar você nisso. E isso, irmãos, nos leva para uma segunda marca, de que uma fé que impacta é uma fé que se encarna na necessidade do outro. O texto, ele continua dizendo assim, de Tiago, versos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem-se de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Tiago está apresentando para a gente aqui um caso prático. Está fazendo um estudo de caso agora. E um caso prático. Hipotético, mas totalmente possível. E esse caso trata de incoerência espiritual. Incoerência espiritual. E aí você vai notar que ele está dizendo o seguinte: um irmão ou uma irmã. Ele não está falando de uma pessoa fora da comunidade da fé, ele está falando de alguém da comunidade da fé. Alguém que você conhece, que caminha contigo, tá bom? Que está do teu lado, que louva, adora e crê no mesmo Deus que você crê. Que está caminhando, mas ele tem uma necessidade. Não é luxo, é uma necessidade básica. Não tem o que comer e o que vestir. Ele precisa disso. Mas qual que é a resposta que ele recebe? Vão em paz.
esse vão em paz é uma saudação religiosa, sabia? Se você for lá em 1 Samuel 1,17, você vai ver Eli falando isso para Ana. Vá em paz, e que o Deus do céu te conceda o que você pediu. Vão em paz. Pura religiosidade. Pessoas que têm uma teologia perfeita, mas uma prática E Tiago, ele usa esse vão em paz com ironia. Ele está sendo irônico aqui, mostrando que não há proveito algum quando aquele que tem como ajudar de uma forma concreta apenas abençoa o outro com palavras. Se você tem com que ajudar, por que você não ajuda? Jesus não apenas viu a miséria humana. Não. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele não apenas sentiu compaixão das pessoas. Ele entrou na dor. Ele curou, ele tocou, ele alimentou. Em Mateus 25, 41 a 45, Jesus ele condena justamente aqueles que viram o necessitado e não fizeram nada. Ele diz assim: tive fome e vocês não me deram de comer. Perdi aqui. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E aí eles perguntam, né? Quando foi? E ele responde: sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Foi a mim que o deixaram de fazer. Sabe, irmãos, a fé cristã, ela é, por essência, uma fé encarnada. Não é apenas de palavra. Por essência, a fé cristã é uma fé encarnada. A fé que não se encarna na necessidade do outro, ela nega a encarnação de Jesus. A nossa fé ela tem que se encarnar na necessidade do outro. A gente não pode ver o outro passando necessidade e não fazer nada. E aí te pergunto, quem que está perto de você, que está enfrentando uma necessidade real e você não tem feito nada? Quem? Sabendo que você poderia fazer algo, mas você está ignorando isso. Quem? A sua fé, ela tem se manifestado em ações concretas ou apenas em palavras? Deus te abençoe, vou orar por você, tá? Vou colocar diante de Deus a sua necessidade. É bom orar, ore mesmo, mas faça algo. Faça algo. Aí você vai falar assim: ah, mas pastor, eu não tenho muito, tenho tão pouquinho. Também estou precisando, quem é que não precisa, né? Eu sei. Mas o que você tem? Se Deus mostrou para você a necessidade, Ele já te deu as condições de te ajudar de alguma forma. Estou falando que você tem que resolver o problema do mundo, tá bom? Não estou falando que você tem que resolver todos os problemas da pessoa, mas você pode fazer alguma coisa. Você pode. Talvez o que essa pessoa precisa já está lá dentro da tua casa. Talvez uma roupa, um alimento. Talvez o que a pessoa precisa está na tua agenda. Um tempo com você. Talvez seja isso. O milagre, irmãos, ele não começa com abundância. O milagre, ele começa com entrega, sempre. É aí que começa o milagre. Você não precisa ter muito. Se eu tivesse ganhado na mega da virada, eu ia ajudar todos os pobres, né? Sei não, duvido. Malemar você ajudar os seus, tá bom? Malemar você ajudar os seus.
O milagre ele não começa com abundância, começa com entrega. O que você tem nas mãos hoje pode ser a resposta da oração de alguém. Um dia eu ouvi algo que eu achei, me impactou. O pastor virou para mim e disse o seguinte, falou, sabe, João, eu aprendi que quando Deus me dá mais do que eu preciso, é porque Ele quer ajudar alguém através de mim. É porque Ele quer ajudar alguém através de mim. Teve uma vez que eu estava passando por um momento difícil e compartilhei isso com um amigo. E falei para ele que eu precisava de determinado valor. Ele virou para mim e falou assim, João, eu não sei porquê, mas eu recebi exatamente esse valor. Como um bônus no meu pagamento. Agora eu sei porquê. Eu tinha falado, me empresta, né, para te devolver. Ele falou, você não precisa me devolver. Eu sei que Deus me deu para te abençoar. Sabe, irmãos, o que você tem nas mãos hoje pode ser a resposta de oração de alguém. Como eu disse, você não precisa resolver todos os problemas, mas você pode fazer alguma coisa. E isso nos leva para a terceira e última marca que eu quero falar aqui hoje de manhã. É que uma fé que impacta é uma fé que revela Deus no ordinário. Uma fé que impacta é uma fé que revela Deus no ordinário. Tiago, no verso 17, ele diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Por si só está morta. Tiago, ele conclui a sua argumentação com uma declaração enfática. Ele diz, assim também a fé. Assim também a fé. Ou seja, da mesma forma que as palavras sem ações não têm valor, a fé que não se expressa em obras também não tem valor. Palavras sem ação não tem valor. Não vou fazer mais. Eu prometo. Promete. E aí? Quantas vezes você já falou isso e fez? Palavra sem ação. Quem acredita? Ninguém acredita mais. Assim também a fé, sem obras, está morta. Não presta para nada. Não tem valor. E olha o que ele diz. Por si só. Por si só. Não precisa de um agente externo. Não precisa do capeta vir para atrapalhar a tua vida. Sua fé sem obras é morta. Porque às vezes a gente joga a culpa no inimigo, né? Não, é que fulano, não, é o inimigo que se levantou. Você não fez nada. A fé sem obras não precisa de um agente externo para matar ela. Por si só, ela já está morta. Ela não existe. É apenas, só teoria. É apenas palavras. São apenas teoremas na cabeça. Só isso. É morta. Não passa disso. Não atinge o céu. Ela está privada de vida, inerte. Uma fé que não tem obras. É uma fé que perdeu a sua capacidade de gerar transformação. Uma fé que perdeu a capacidade de revelar o caráter de Deus para as pessoas. Como é que as pessoas vão conhecer Deus, meus queridos? Como é que elas vão saber do amor de Deus, do cuidado de Deus, da compaixão de Deus, se você não viver isso, não encarnar isso no seu dia a dia? Como é que elas vão experimentar isso? Só de palavras. Ler um livro é tão gostoso, não é? Mas viver. Você lê sobre o rio.
que você está ali, você está lendo lá, o autor está dizendo, olha, eu estou aqui na beira de o personagem está na beira de um rio, sentado, debaixo de uma sombra de uma bela árvore, com flores ali espalhadas ao seu redor, e o rio corre manso e suave, a água, ela é fresca, límpida, cristalina, e corre, e os peixes, você pode ver os peixes, é gostoso ouvir isso, não é? Já dá até vontade de pegar uma varinha, não dá? Buscar umas minhocas e vai lá. Você lê sobre isso é uma coisa, mas você está nesse local. É totalmente diferente, não é? Você sente a brisa, você vê a árvore, você pisa no rio ali com seus pés descalços, sente. De que adianta você apenas falar Jesus te ama para as pessoas, mas não mostrar esse amor de Jesus na prática? É isso que transforma as vidas. É isso que traz impacto. Sabe, irmãos, a fé viva é aquela que caminha, é aquela que serve, que cuida. É isso que Tiago está nos ensinando nesse texto. É uma fé que revela a Deus nas atitudes simples do cotidiano, do dia a dia, do ordinário. É isso. Ninguém revelou Deus de forma tão clara, de forma tão profunda, no cotidiano, no ordinário, como Jesus. Não é verdade? Lembra de Jesus? Ao sol do meio-dia, senta ali no poço de Jacó e vem aquela mulher. O texto diz que era necessário passar por Samaria. Não era importante, assim, não era a rota, não era o caminho, ele não precisava passar por ali, eles podiam dar uma volta e passar e chegar até Jerusalém sem passar por Samaria, mas era necessário ele passar por Samaria, e ele senta ali e acolhe uma mulher, acolhe aquela mulher desprezada, aquela mulher que, estou falando que ela era certinha, não, ela era problemática, sim, teve vários maridos, causou um caos em várias famílias, mas era também um objeto do amor de Deus. E Cristo foi lá, e ouviu aquela mulher, e acolheu aquela mulher, numa atitude simples, do dia a dia. Não foi algo espetacular, não. Aquilo transformou aquela mulher. Caminhando, à beira do caminho tinha um cego, que gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele então para e fala, chama ele aqui. Era o dia a dia. Ele estava passando por aquele caminho. E aquele cego que precisava, clamou, e ele ouviu, ele agiu. Ele tocou um leproso, quando ninguém queria tocar. Quando as pessoas se afastavam, ele tocou. Ele lavou os pés dos discípulos, sem fazer alarde, sem fazer, ninguém fez isso, seus miseráveis, eu vou ter que ensinar vocês, seu bando de incompetente, eu estou cercado de incompetente, né? Não, Jesus não fez isso. Pôs a toalha, lavou os pés dos discípulos. Estou acabando, viu, gente? Sabe, irmãos, nada disso aconteceu no templo, tá? Nada disso foi feito num palco. Tudo o que Jesus fez foi no caminho, na rotina, no dia a dia. E Jesus nos ensina aqui, irmãos, que a fé, ela não se revela apenas em grandes momentos, tá bom? Ela se revela no modo com que nós vivemos os pequenos momentos do nosso dia a dia. Os pequenos momentos. Sabe, irmãos, Jesus está nos ensinando aqui que o extraordinário do reino, ele se manifesta quando nós colocamos amor nas tarefas simples que nós temos para fazer. Tem que fazer almoço todo dia.
cansei. Tem que ir lá trabalhar todo dia. Tem. Vai lá, põe amor nisso aí. Glorifica a Deus. Deixa Deus te usar onde você estiver, fazendo o que você esteja fazendo. Viva isso com intensidade. É ali que o extraordinário do reino vai se manifestar através de você, através das suas atitudes. Qual que é a atitude da sua rotina que precisa ser realinhada com a tua fé? Pensa aí. Qual atitude da sua rotina precisa ser realinhada com a tua fé? Que áreas da sua semana precisam de mais coerência com aquilo que você crê? Como que Deus pode usar seus gestos mais simples para alcançar alguém? Como? Pensou aí? Fecha os olhos um pouquinho. Rapidinho. Fecha os olhos. Pensa aí com você, como é que Jesus lidava com as pessoas à sua volta? Imagina Jesus ali, como é que ele está lidando com as pessoas à volta dele? Agora, imagina você, com a sua agenda, com os seus compromissos, com as suas limitações, mas vivendo com a sensibilidade de Jesus, com a compaixão de Jesus. Visualiza aí você ouvindo mais, servindo mais, agindo mais, oferecendo ali a sua presença, com amor. Pode abrir o olho. É assim que a fé viva se expressa. É desse jeito. Não é no extraordinário, é no cotidiano, é no dia a dia. Lembre de uma coisa, foi no comum que Jesus operou o eterno, foi no dia a dia. O extraordinário do reino, ele se manifesta quando a fé desce do altar e pisa no chão da vida. É ali. Eu quero finalizar aqui essa meditação, irmãos. Nós vimos aqui hoje as marcas de uma fé que impacta a comunidade. É uma fé que se move para fora, é uma fé que ela se move para fora, ela supre a necessidade do outro, é uma fé que revela Deus no ordinário. Sabe, irmãos, Tiago não está nos apresentando aqui uma nova doutrina. Ele está chamando a gente de volta para a essência do Evangelho. É isso que ele está fazendo com os seus leitores, é isso que ele está fazendo com a gente hoje. Não basta apenas dizer que crê e não fazer nada. Não basta. Não basta apenas levantar a mão no culto e abaixar os olhos diante da necessidade dos outros. Você lembra da casa em chamas? Lembra da casa em chamas do outro lado da rua? Dos gritos, das crianças presas, da multidão do lado de cá. Agora imagina Deus, ele está olhando para o mundo, um mundo que queima em angústia, em confusão, em desespero, e está perguntando para nós, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, quem vai atravessar a rua? Quem vai atravessar a rua? Quem vai deixar de apenas sentir pena e começar a fazer a diferença? Quem vai? Quem vai parar de esperar o momento ideal e vai se levantar com o que tem agora? Quem é que vai fazer isso? Sabe, irmãos, hoje é o dia de você se levantar aí da sua cadeira e entrar na missão. Hoje é esse dia de abandonar a sua fé teórica e viver uma fé que pulsa, que interfere, que cura, que reconstrói. Deus, ele está chamando aqueles que têm coragem para amar de verdade. Deus está fazendo isso hoje. Deus, ele está chamando aqueles que estão cansados de apenas consumir e querem começar a contribuir. Jesus, ele não ficou do outro lado da eternidade, apenas olhando o caos que foi implantado no mundo. Não. Ele atravessou o céu, ele desceu, ele se fez carne, ele tocou, ele lavou, ele curou, ele morreu, ele ressuscitou. Amém? Ele fez isso, irmãos. E aí ele diz:
Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu quero convidar você a se levantar do seu lugar. A se levantar como quem entendeu que o reino de Deus não é sobre palco. O reino de Deus não é sobre palco, é sobre propósito. A se levantar como quem está disposto a ser a resposta de Deus na vida das pessoas. A se levantar como quem diz: eu atravessarei a rua. Você está pronto a dizer isso? Eu atravessarei a rua? Então vamos dizer juntos? Eu atravessarei a rua. Mais forte, gente, vamos lá, a gente pode. Eu atravessarei a rua. Vamos mais forte, gente, vamos lá. Eu atravessarei a rua. Abaixa sua cabeça, feche seu olho. Pastor Daniel, chega aqui, faça essa oração para a gente. Pensa um pouquinho sobre a pergunta agora há pouco, assim, o que na sua rotina precisa ser alinhado com a sua fé? O que no seu dia a dia? O que no seu dia a dia, na sua rotina, no seu comum, precisa ser alinhado com aquilo que você crê? Pense em algo. Aquilo que, quando o pastor estava falando, Deus fez vir à sua mente. Aquilo mesmo era o que Deus está querendo falar para você. Aquilo do seu dia a dia, do seu comum. Que Deus falou assim, é aí, ó, bem aí. É aí que você atravessa a rua. É aí que você deixa de observar, assistir e vai agir. Agora pega isso e fala para Deus: Senhor, é aqui que eu vou começar. É sua oração, porque isso é individual. Mas o Espírito, ele fala conosco como igreja, como indivíduos e como igreja. E quando ele vai estar falando para você, tudo converge para o reino dele. Deus, nosso Pai, nosso eterno Deus, o Senhor que está no céu e está aqui entre nós e em nós, o Senhor que ministra corações, o Senhor que ministra a igreja. E agora eu e meus irmãos colocamos diante do Senhor algo para ser alinhado com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dizemos que é a nossa fé, com aquilo que nós não temos dúvida alguma, mas que na hora de praticar, pulamos essa etapa. Então queremos colocar diante do Senhor agora e dizer para o Senhor, como nós falamos como igreja, que nós vamos atravessar a rua, que eu vou atravessar a rua e que vamos agir. Pai, nós queremos colocar isso em concordância como igreja, para que nada fique para trás, para que haja a mudança, a transformação que foi desafiado, que foi trazido como desafio para nós agora de manhã. Queremos lembrar do que o Senhor falou conosco semana passada também, da importância da igreja aceitar a exortação, de aceitar a exortação. Em nome de Jesus, queremos aceitar a exortação trazida pelo Senhor nesta manhã pela boca do teu servo. Em nome de Jesus, nós aceitamos a exortação. E agora nos ajude a não esquecer, que o teu Espírito nos ajude a lembrar de tudo aquilo que aprendemos aqui.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão em paz? Eu acho que não é bem em paz agora, né? Exortados. Porque Deus é nossa paz, é o nosso shalom. Se há shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Então, vamos para a prática, vamos atravessar a rua. Até breve, meus irmãos. Obrigado, pastor, pela palavra.